O suco de laranja escorreu lentamente, primeiro sobre a toalha de mesa branca, depois sobre o uniforme preto, depois sobre as mãos de Valentina, que ainda segurava a bandeja com os dedos frios de quem, há 6 anos, vem aprendendo que soltar as coisas custa mais do que segurá-las. O salão do Meridian Resort brilhava como sempre, lustres de cristal, toalhas de linho. O cheiro de dinheiro velho misturado com perfumes que custam mais do que ela ganha em um mês. 40 pessoas vestidas a rigor que, ao mesmo tempo, sem combinar entre si, pararam o que estavam fazendo para olhar em uma única direção. E o que viram foi isto: uma mulher de uniforme, de joelhos no chão de mármore branco, recolhendo com as mãos os pedaços de uma taça que ela não havia quebrado. Ashley Whitmore continuou caminhando, o vestido branco roçando o chão, os saltos marcando cada passo como uma assinatura, sem se virar, sem se desculpar, porque para ela, Valentina não era uma pessoa, era parte do cenário, e o cenário não precisa de desculpas. Do outro lado do salão, as amigas de Ashley já estavam rindo. Ah, que falta de jeito! Será que aqui não fazem entrevistas antes de contratar? Valentina não ergueu os olhos. Estavam fixos nos vidros do chão, pequenos, transparentes, cada um refletindo uma luz que não lhe pertencia. Ela conhecia esse tipo de risada. Tinha ouvido isso a vida toda, na casa de sua tia Rosa, nos corredores de serviço daquele mesmo hotel. Era o riso de quem pode rir sem consequências. O riso do poder quando ainda acredita que vai durar para sempre. E então, passos diferentes. Não eram saltos, não eram os sapatos silenciosos dos garçons. Eram passos firmes, pausados, com um peso que anuncia a presença antes da pessoa. Valentina ergueu os olhos sem querer, e lá estava ele. Lucas Mercer tinha o olhar fixo nela. Não no uniforme, não nos vidros do chão, não na bagunça, nela. Em seus olhos escuros, que não tinham pedido para serem vistos e que, no entanto, não sabiam fingir que não existiam. O salão continuava rindo. Ele, não. Aquele silêncio durou 4 segundos. 4 segundos que ninguém naquele salão soube interpretar. Mas que mudaram, sem que ninguém soubesse ainda, o rumo de tudo o que iria acontecer depois. Porque o que aquele homem viu nos olhos de Valentina Cruz naquele momento não era o que todos os outros olhavam sem ver. Era algo que ela mesma não sabia que carregava. Um segredo enterrado há 28 anos. Um segredo que iria destruir as pessoas mais poderosas daquela sala. Começando pela mulher de vestido branco que acabara de se afastar rindo. Para entender como chegamos até aqui, primeiro, vocês precisam conhecê-la. Valentina Cruz chegou a Miami com 7 anos e uma mala de plástico rosa que tinha a roda esquerda quebrada. Ela arrastava pelo chão com um barulho surdo que sua tia Rosa não suportava ouvir. "Pare de fazer esse barulho", dizia ela, como se o barulho fosse culpa da menina e não da mala, como se a menina tivesse escolhido chegar assim. Ela nunca escolheu nada. Não escolheu que sua mãe a abandonasse. Não escolheu a casa de Rosa, que cheirava a frituras e a rancor acumulado. Não escolheu crescer em um quarto compartilhado com caixas de coisas que ninguém usava, mas ninguém jogava fora, como se os objetos tivessem mais direito ao espaço do que ela. O que ela sim escolheu, quando teve idade para escolher, foi trabalhar. Aos 16, lavava pratos em uma taqueria no noroeste de Miami. Aos 18, atendia o caixa em um supermercado que cheirava a banana madura e desinfetante barato. Aos 22 anos, ela entrou no Meridian Resort pela porta de serviço, com o uniforme preto passado na noite anterior e os sapatos limpos, com um guardanapo úmido, pois não tinha graxa. 6 anos depois, ela ainda entrava pela mesma porta, mas já não passava o uniforme com medo, passava-o por hábito. O que é pior,
Seu quarto ficava a 40 minutos de ônibus do resort, em um prédio cor de salmão desbotado, onde o elevador nunca funcionava e o vizinho do segundo andar ouvia música nortenha até às 11 da noite. Ela dividia o apartamento com Lucinda, uma hondurenha que trabalhava na limpeza de um hospital e que chegava sempre mais cansada do que Valentina, mas sempre com algo guardado para o jantar. Naquela noite, depois do incidente do suco, Valentina chegou e sentou-se na beira da cama sem tirar os sapatos. Lucinda olhou para ela da cozinha. O que aconteceu? Nada. O de sempre. Lucinda serviu 2 pratos sem perguntar mais nada. Ela sabia que o de sempre, na boca de Valentina, significava algo que doía, mas que não seria dito em voz alta, e respeitava isso. Porque entre mulheres que carregam sozinhas, às vezes o maior ato de amor é não obrigar a outra a explicar o que já se entende. Valentina comeu em silêncio. Pensou no copo quebrado, nos pequenos cacos de vidro no chão branco, nos saltos de Ashley se afastando sem se virar. E pensou, como pensava às vezes nas noites difíceis, em sua mãe. Não tinha uma imagem clara, apenas sensações. Um cheiro de jasmim barato, uma voz que cantava baixinho na escuridão, umas mãos que a seguravam com uma firmeza que não combinava com uma despedida. Rosa nunca falava de Helena. Quando Valentina perguntava, ainda criança, a resposta era sempre a mesma. Sua mãe te deixou porque não aguentava mais você. E pronto, não há mais nada a saber. Valentina aprendeu a não perguntar. Mas naquela noite, sem saber porquê, a lembrança do jasmim voltou mais forte do que outras vezes. E outra coisa também voltou. O nome bordado no avental velho que Rosa guardava no fundo da gaveta da cozinha e que Valentina tinha visto apenas uma vez, quando era criança, quando Rosa não estava. Um nome que não era o de Rosa. Helena V. Valentina deixou o garfo no prato. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que aquele nome significava algo mais do que sempre lhe haviam dito. Lucas Mercer chegou ao Meridian numa terça-feira com 3 malas, um assistente que falava ao telefone sem parar e a reputação de ser o homem mais difícil de impressionar em qualquer sala. Não por ser arrogante, mas porque já tinha visto demais. Demasiados contratos envoltos em sorrisos, demasiados jantares onde a comida era uma desculpa e os negócios eram o veneno servido como sobremesa. Aos 34 anos, Lucas Mercer tinha aprendido a ler o que as pessoas não diziam. E o que mais lia, em quase todos os salões para onde era convidado, era medo disfarçado de charme. Por isso, passou o primeiro dia da semana Meridian observando. Observou como Charles Whitmore cumprimentava com apertos de mão longos e calculados. Como Ashley entrava em cada sala como se já lhe pertencesse. Como os outros empresários acenavam com a cabeça antes mesmo de Charles terminar as frases. Aquele pequeno e covarde gesto de quem já decidiu que concordar é mais seguro do que pensar. E observou mais uma coisa. Observou como uma garçonete de uniforme preto recolhia os copos do chão sem que ninguém lhe oferecesse ajuda. E como, no meio daquele momento que toda a sala preferiu ignorar, ela não baixou os olhos quando ele a olhou. Isso ele não esqueceu. Ashley percebeu que ele não esqueceu. Percebeu porque Ashley Whitmore passara a vida inteira percebendo exatamente o que os homens poderosos olhavam. Era sua habilidade mais apurada, mais do que a inteligência, mais do que o charme, mais do que os vestidos brancos que usava sempre, como uma declaração de inocência na qual ninguém deveria acreditar. Naquela noite, ligou para Collins, o gerente do resort, de sua suíte. A voz era suave. O tom, não. Sr. Collins, preciso que a garçonete que estava no salão esta manhã, aquela que teve o incidente com a taça, seja transferida para os andares de serviço, longe do salão principal. Collins hesitou por meio segundo. Senhorita Whitmore,
A alocação de pessoal é decisão do resort. Claro, disse Ashley. E o resort quer manter seus melhores clientes satisfeitos, não é? Silêncio. Claro que sim, respondeu Collins. Vou verificar isso amanhã. Ashley desligou. Serviu-se de uma taça. Olhou para o jardim iluminado pela janela panorâmica de sua suíte e sorriu com a calma de quem já sabe como o jogo vai terminar antes mesmo do segundo tempo começar. O que Ashley não sabia era que naquela mesma noite Lucas havia ligado para o concierge com uma instrução diferente. Quero que Valentina Cruz seja designada exclusivamente para o serviço da minha suíte durante a semana. Eficiência. Discrição. É disso que preciso. O concierge anotou sem fazer perguntas. No dia seguinte, as duas ordens se encontraram na mesa de Collins como dois trens na mesma linha. Collins escolheu obedecer ao dinheiro maior, e o dinheiro maior era Lucas Mercer. Na lavanderia do subsolo, Dona Carmen passava lençóis desde as 5 da manhã, como vinha fazendo há 26 anos. Tinha 68 anos, as mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira com água quente e uma memória que não esquecia nada do que importava. Quando ouviu o nome Valentina Cruz pela primeira vez, 6 anos atrás, algo se mexeu dentro de seu peito. Quando a viu atravessar o corredor interno naquele primeiro dia, com o uniforme novo e os sapatos limpos com um guardanapo, teve que se apoiar na mesa para não cair. Era Helena. Não ela, claro, mas eram os olhos dela, a maneira como carregava o corpo, aquela firmeza silenciosa de quem aprendeu sozinha que o mundo não dá nada de graça. Desde aquele dia, Carmen guardou o segredo com um pouco mais de força e esperou. Naquela manhã, quando Valentina passou pelo corredor de serviço a caminho da suíte presidencial, Carmen a chamou em voz baixa. Querida, Valentina parou. Olhou para a senhora mais velha com aquele respeito instintivo que se tem pelas pessoas que carregam anos nas costas sem se quebrar. Você me conhece? Carmen a olhou demoradamente. Demasiado demorado para ser coincidência. Conheci alguém muito parecido com você, disse ela finalmente. Há muitos anos, trabalhava aqui. Valentina esperou mais. Carmen não disse mais nada. Apenas acrescentou baixinho antes de voltar para os lençóis. Tenha cuidado esta semana, querida. Há gente neste hotel que tem muito a perder. E quando as pessoas têm muito a perder, não se importam com quem paga o preço. Valentina chegou à suíte presidencial com aquelas palavras gravadas no peito. Bateu na porta. Lá de dentro, alguém disse, entre. E, pela primeira vez em 6 anos, entrando e saindo de quartos de luxo, sem que ninguém a visse, Valentina Cruz atravessou uma porta que não poderia mais fechar. A suíte presidencial cheirava a madeira nobre e ar frio. Uma janela enorme dava para o oceano. O Atlântico azul e calmo, como se não soubesse o que se passava dentro daquele prédio. Lucas estava de pé junto à janela, sem paletó, sem o assistente, sem o peso visível de ser quem era, apenas um homem olhando para a água, com uma xícara de café na mão que já devia estar fria. Ele se virou quando Valentina entrou. Bom dia, disse ele. Bom dia, Sr. Mercer. Trago o café da manhã agora ou o senhor prefere esperar? Agora está bom, e não me chame de senhor. Me chame de Lucas. Valentina assentiu sem responder. Ela conhecia esse tipo de instrução. Os homens ricos às vezes pediam informalidade como quem pede um favor, sem entender que a informalidade para ela não era conforto, era risco. Porque quando algo dava errado, o senhor voltava a ser senhor. E a culpa era sempre de quem havia esquecido seu lugar. Ela serviu o café, ajeitou o prato. Fez tudo com a precisão de 6 anos de prática. Ela ia se retirar quando ele falou novamente. De onde você é? Valentina parou. Virou-se lentamente. Daqui, de Miami. Ele a olhou com aquela atenção que ela já havia notado na sala. Não era o olhar de quem avalia. Era o olhar de quem escuta com os olhos.
E antes de Miami, Valentina segurou a bandeja contra o peito. Do México, disse ela. Embora não me lembre de muita coisa. Lucas assentiu. Não perguntou mais nada, e aquele silêncio que não exigia mais do que ela queria dar, foi mais estranho do que qualquer pergunta. Valentina saiu da suíte com o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Não por emoção, por alerta, porque ela havia aprendido que, quando algo parece diferente, geralmente é porque algo está prestes a se complicar. Ela estava certa. Às 11 da manhã, Collins a chamou ao seu escritório, cara de homem que recebeu 2 ordens contraditórias e escolheu obedecer a que mais lhe convinha. Valentina, a partir de hoje, você fica designada exclusivamente para o serviço da suíte do Sr. Mercer. Ela piscou. Achei que fosse ser transferida para os andares de serviço. Collins ajeitou a gravata. Houve uma mudança nas instruções. Valentina entendeu sem que ele dissesse mais nada. Alguém com mais poder do que Ashley Whitmore havia intervindo. E esse alguém tinha um nome. E esse nome morava na suíte presidencial com vista para o Atlântico. O que ela não sabia era que Ashley já sabia disso também. A notícia chegou aos seus ouvidos antes do meio-dia. E o que ela fez não foi gritar. Não foi ligar para Collins novamente. Foi algo pior. Ela sorriu. Porque Ashley Whitmore era o tipo de pessoa que sorri quando decide que vai destruir algo. Ela havia aprendido isso com o pai. Charles Whitmore nunca levantava a voz. Apenas armava armadilhas com a paciência de um arquiteto. Naquela tarde, enquanto Valentina guardava seu uniforme no armário do vestiário, ela não viu Ashley parar por um momento diante do armário ao lado. Ela não viu a pequena garrafa de bebida cara que Ashley deixou cair lá dentro com um movimento tão natural quanto alguém arrumando a própria bolsa. Ela não viu nada, mas a dona Carmen viu. Ela estava no fundo do corredor de serviço, com uma pilha de toalhas nos braços, e viu cada segundo do que Ashley fez. Ela ficou parada, calculou, apertou as toalhas contra o peito e tomou uma decisão que vinha adiando há 6 anos. Esta noite, ela iria abrir o velho armário no fundo da lavanderia. Esta noite, ela iria tirar o envelope amarelo. Esta noite, depois de 28 anos, seria a hora. A denúncia chegou às 8 da manhã seguinte. Anônima, 2 linhas, impressa em papel branco sem timbre, enfiada por baixo da porta do escritório de Collins antes que ele chegasse. Uma funcionária da área de serviço está roubando itens do frigobar das suítes. Armário número 14. Vestiário do pessoal feminino. Collins leu 3 vezes. Depois, ligou para a segurança. Depois ligou para a Valentina. Ela chegou sem saber de nada. Encontrou Collins em pé, um segurança no canto e a porta fechada. Aquela combinação, porta fechada, mais homem em pé, mais silêncio, era uma linguagem que Valentina conhecia. Era a linguagem da culpa decidida antes da conversa. Valentina, recebemos uma denúncia formal. Abriram o armário na frente dela. A garrafa estava lá. Pequena, de vidro verde escuro, com um rótulo dourado que dizia um nome que ela nunca teria condições de comprar. Isso não é meu. Ela disse com voz firme, sem chorar, sem levantar a voz, porque havia aprendido que quando uma mulher como ela chora em momentos como aquele, a culpa se torna mais sólida, não menos. Collins olhou para ela. O guarda olhou para o chão. Enquanto a verificação é feita, você fica suspensa do serviço na suíte presidencial. Valentina cerrou os dentes. Pensou em Lucas. Pensou na garrafa colocada ali. Pensou no momento exato em que Ashley havia sorrido sem motivo aparente. Ela entendeu tudo em 3 segundos, mas entender não muda as regras. E as regras, naquele hotel, sempre foram escritas para proteger quem tinha mais. Ela saiu do escritório, caminhou pelo corredor de serviço com a coluna ereta e as mãos frias. Chegou até o corredor dos fundos, aquele que dava para o jardim de manutenção, onde ninguém jamais ia.
Apoiou-se na parede de tijolos pintada de branco e fechou os olhos. 10 segundos. Ela se permitiu 10 segundos. Depois, abriu os olhos. Dentro do resort, no saguão principal, Diego a esperava. Ele tinha 32 anos, usava bermuda, chinelos e um sorriso que não chegava aos olhos. O tipo de sorriso que Valentina reconhecia desde criança. O sorriso de quem vem pedir, mas chega como se viesse dar. Prima, que bom te encontrar. Diego, estou trabalhando. Eu sei. Ou melhor, você estava trabalhando, não é? Ouvi dizer que você teve um probleminha esta manhã. Valentina olhou fixamente para ele. Sentiu o estômago apertar. Como você sabe disso? Diego deu de ombros. As pessoas falam. Os corredores desses hotéis pequenos são maiores do que parecem. Ei, preciso que você me empreste alguma coisa. Minha mãe está com uma conta atrasada e o senhorio não espera. Não tenho nada para te emprestar. Valentina, somos família. Família. A palavra caiu entre os dois como uma pedra na água suja. Valentina pensou em Rosa, no avental com o nome bordado, nos anos de silêncio comprado com culpa. Diego, se você tem algo a me dizer, diga direto. Ele a olhou por um momento, calculou. Depois sorriu de novo, mas dessa vez com algo mais frio por dentro. Direto. Tudo bem. Estou ouvindo coisas interessantes sobre você e o hóspede da suíte presidencial. Coisas que certas pessoas gostariam de saber. Jornalistas, por exemplo. Valentina não se mexeu, não piscou. Faça o que tiver que fazer, Diego. Ela se virou e o deixou parado no saguão. Caminhou de volta para o corredor de serviço. O coração batia tão forte que ela quase não ouviu os passos atrás dela. Mas ela os ouviu. Filha. Era a dona Carmen, com as mãos entrelaçadas sobre o avental. Os olhos mais sérios que Valentina já tinha visto nela. Preciso te mostrar uma coisa. Esta noite, depois que a lavanderia fechar. Valentina olhou para ela. Lembrou-se das palavras de dias atrás. Há gente neste hotel que tem muito a perder. Do que se trata? Carmen abriu a boca. Fechou-a. Como se as palavras fossem grandes demais para o corredor. Trata-se da sua mãe, disse ela finalmente, em voz tão baixa que quase foi levada pelo ar do ventilador. Valentina sentiu o chão se mover sob seus pés, mas não caiu. Já não caía. Às 10 da noite, a lavanderia cheirava a sabão quente e tecido úmido. Uma única lâmpada iluminava o fundo da sala. As máquinas estavam desligadas. O silêncio era daqueles que pesam. Carmen abriu o armário velho com uma chave que guardava no bolso do avental. Lá dentro, atrás de uma pilha de lençóis dobrados que ninguém usava, havia uma caixa de papelão amarrada com barbante de cozinha. Ela a atirou devagar, como quem carrega algo frágil, como quem carrega isso há anos. Dentro havia um envelope amarelo. Ela o colocou nas mãos de Valentina, sem dizer nada primeiro. Valentina segurou-o. Sentiu o peso. Leve em gramas, infinito em tudo o mais. O que é isso? Carmen sentou-se no banco de madeira ao lado das máquinas. Juntou as mãos sobre o colo. Sua mãe trabalhou aqui. Há 28 anos. Chamava-se Helena Vasques. Era garçonete, como eu. Boa moça. Calada, trabalhadora, com um sorriso que iluminava o corredor quando chegava de manhã. Valentina apertou o envelope. Um homem a fez se apaixonar, continuou Carmen com a voz monótona, do tipo que se usa quando a dor já foi processada tantas vezes que restam apenas os fatos. Um homem casado, com dinheiro, com advogados. Quando Helena ficou grávida, aquele homem pagou para que o problema desaparecesse. Pagou para que ela assinasse os papéis, pagou para que ela fosse embora. E minha mãe assinou? Carmen olhou para ela. Ela tinha 20 anos, filha. Não tinha ninguém, não tinha opções. Assinou porque não lhe deixaram outra porta aberta. Valentina sentiu algo se partir por dentro. Não de repente, devagar. Como uma costura que se desfaz fio por fio.
Antes de ir embora, Helena me deixou aquele envelope. Ela me disse que, se algum dia a filha dela aparecesse por aqui, eu devia entregá-lo. Ela esperou por 22 anos. Quando você chegou, com aqueles olhos, com aquele jeito de andar, eu soube que era você, mas tive medo. Perdoe-me por ter esperado tanto. Valentina não respondeu. Abriu o envelope com os dedos lentos. Dentro havia 3 coisas: uma carta manuscrita, uma foto de uma jovem grávida sorrindo diante do oceano e um documento com timbre oficial. Valentina leu o nome no documento, e o mundo que ela conhecia até aquele momento deixou de existir. Porque o nome que assinava aquele papel, reconhecendo sua paternidade antes de pagar para apagá-la, era o mesmo nome que ela vinha ouvindo há 2 dias em todas as conversas daquele resort. Charles Whitmore, o pai de Ashley. Valentina não dormiu. Ficou sentada na beira da cama com a carta de Helena nas mãos e a foto apoiada no travesseiro. A mulher da foto sorria para o oceano com uma barriga redonda e os olhos semicerrados pelo sol. Jovem, sozinha, sem saber ainda o que estava por vir. Valentina ficou olhando para ela a noite toda. Procurou o nariz, as maçãs do rosto, a maneira como os ombros caíam levemente para a frente, aquela postura de quem carrega algo invisível, mas constante. Ela a encontrou. Encontrou a si mesma naquela foto, e isso foi o mais estranho e o mais doloroso de tudo, porque durante 28 anos ela acreditara que não era filha de ninguém. E afinal era filha de alguém que a havia amado. E também filha de alguém que havia pago para não amá-la. As 2 coisas ao mesmo tempo, o amor e o abandono, a ternura e a traição. Impossível processar uma sem esbarrar na outra. Às 3 da manhã, ela pensou em desistir. Não de uma forma dramática, mas daquela maneira silenciosa e cansada que conhecem as mulheres que há muito tempo aguentam sozinhas. Pensou em guardar o envelope, em não contar nada a ninguém, em continuar servindo mesas, ou procurar outro emprego, ou sair de Miami, ou simplesmente continuar sendo invisível, porque pelo menos, quando se é invisível, ninguém te machuca com tanta precisão. Quase decidiu. Mas então leu a última linha da carta de Helena. Não te ensinei a desistir porque eu também não desisti. Tiraram-me as opções, filha. A ti ainda não tiraram nenhuma. Valentina dobrou a carta devagar, guardou-a no envelope, apagou a luz e na escuridão tomou uma decisão tão silenciosa que ninguém a ouviu, mas que mudou tudo. Se essa história está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana trazemos histórias como essa, histórias reais de mulheres que perderam tudo e encontraram o caminho de volta. Clique em inscrever-se para não perder nenhuma. Na manhã seguinte, ela chegou ao resort com o envelope guardado na bolsa. Ela ainda não iria usá-lo, mas também não iria deixá-lo sozinho. No saguão, ela cruzou com Lucas. Ele olhou para ela. Percebeu algo diferente nela, não na roupa, não no gesto, mas nos olhos. Algo mais firme, mais profundo. Você está bem? Perguntou ele em voz baixa. Valentina olhou para ele e, pela primeira vez, não mediu a resposta. Ainda não. Mas vou ficar. Lucas abriu a boca para dizer mais alguma coisa. Valentina já estava caminhando. Porque ela havia aprendido algo naquela noite, lendo a carta de sua mãe. Que há momentos que ainda não são para compartilhar. Que há decisões que primeiro precisam ser vividas por dentro antes de sobreviverem lá fora. E o que Valentina Cruz havia decidido na escuridão do seu quarto ainda não estava pronto para o mundo. Mas o mundo iria saber muito em breve. Eleanor Mercer chegou ao Meridian numa quinta-feira, sem avisar, sem assistente, sem bagagem extra, uma mala pequena e uma pasta de documentos que carregava ela mesma, apertada contra o peito, como quem não confia em mãos alheias para carregar o que importa. Lucas a viu entrar no saguão e algo em seu rosto mudou.
Não foi surpresa, foi reconhecimento. Como quando se vê chegar uma conversa que sabia que viria, mas esperava que demorasse um pouco mais. Mãe, filho, precisamos conversar. Não foi uma saudação, foi uma declaração. Sentaram-se no restaurante interno, longe das mesas onde as famílias Whitmore e seus aliados tomavam café da manhã ruidosamente. Eleanor pediu chá. Abriu a pasta. Não perdeu tempo. Estou há 3 semanas investigando a Whitmore Industries, disse ela. Não por sua causa, por motivos próprios. Há uma fusão que seu pai considerou há anos e que eu bloqueei. Queria saber se tinha me enganado. E não me enganei. Ela passou os documentos para Lucas. Dívida oculta, ativos inflacionados, contratos assinados com empresas fantasmas que desapareciam antes que alguém pudesse auditá-las. Charles Whitmore levava anos construindo um império sobre papel molhado. Lucas leu em silêncio, página por página. O café esfriou. Há mais uma coisa, disse Eleanor. E a voz mudou. Ela ficou mais quieta. Do tipo que usa quando o que vem não é um negócio, mas algo mais antigo e mais pesado do que qualquer contrato. Encontrei pagamentos de 28 anos atrás. Charles Whitmore pagou a uma mulher chamada Helena Vasquez para que ela assinasse uma renúncia à paternidade e desaparecesse de Miami. Lucas ergueu os olhos dos papéis. Eleanor o encarou fixamente. Helena Vasquez morreu 2 anos depois no México. Deixou uma filha. Essa filha cresceu com uma tia em Miami. E essa filha, Lucas, trabalha há 6 anos neste resort. O silêncio que se instalou entre os dois era do tipo que não se preenche com palavras. Lucas pensou nos olhos escuros que não desviaram o olhar. Na voz que disse, ainda não, mas vou estar. Na maneira como ela carregava o corpo. Com aquela firmeza silenciosa de quem aprendeu sozinha que o mundo não dá nada de graça. Ela sabe? Perguntou. Eleanor fechou a pasta. É isso que preciso que descubramos juntos. Naquele momento, do outro lado do resort, Diego discava um número em seu celular. Um jornalista de um tabloide local que já havia coberto escândalos de famílias ricas antes e que sabia exatamente quanto valia uma história com bilionário, garçonete e segredo de família. O telefone tocou 2 vezes. Alguém atendeu. E Diego começou a falar. A demissão chegou às 7 da manhã. Collins a esperava na entrada de serviço com um envelope branco e a mesma expressão de um homem que cumpre ordens e prefere não pensar muito nelas. Valentina o viu do fim do corredor e soube antes mesmo de chegar. Ela conhecia aquele envelope, conhecia aquele rosto. Valentina, a direção do resort, decidiu. Ele não terminou a frase. Não era necessário. Ela pegou o envelope. Ela o abriu. Leu as 2 linhas que resumiam 6 anos de trabalho em linguagem administrativa fria. Conduta inadequada com hóspede VIP. Contrato rescindido com efeito imediato. Guardou o papel. Tirou o crachá. Colocou-o sobre a mesa de Collins sem bater, sem jogá-lo, com uma delicadeza que doía mais do que qualquer gesto brusco. Collins não ergueu os olhos. Valentina foi até o armário. Pegou a bolsa. O envelope de Helena estava lá dentro. Ela o apertou contra o corpo. Saiu pela porta de serviço. O sol de Miami batia sem aviso, como sempre. A rua cheirava a asfalto quente e a frituras da barraca da esquina. O mundo continuava o mesmo, completamente indiferente ao que acabara de se romper dentro daquele prédio. Caminhou meio quarteirão e parou. Sentou-se em um ponto de ônibus vazio. E ali, sem ninguém olhando, deixou a cabeça cair entre as mãos. Não chorou. Queria chorar, mas o corpo não encontrava o caminho. Era demais. Demasiado tudo junto. A mãe, o pai, Ashley, o trabalho. Diego vendendo o pouco que sabia para quem pagasse mais. Pensou em Helena. Tiraram minhas opções, filha. De você ainda não tiraram nenhuma. Levantou a cabeça. O celular vibrou. Diego. Prima,
O jornalista quer a história completa, última chance. Se você não falar, eu falo. Valentina olhou para a mensagem, olhou para a rua, olhou para o envelope na bolsa e entendeu que Diego tinha razão em uma única coisa. Alguém iria contar aquela história. A questão era quem. Ela escreveu uma resposta curta. 4 palavras que fizeram seus dedos tremerem, mas que saíram sem hesitação. Faça o que quiser. Guardou o celular, tirou o envelope, abriu-o mais uma vez e olhou para a foto de Helena diante do oceano. Jovem, sozinha, sorrindo para algo que Valentina agora sabia nomear: esperança. Guardou a foto com cuidado, levantou-se, tinha uma ligação para fazer. Eleanor atendeu ao segundo toque. Valentina falou sem preâmbulos. Contou tudo. O envelope, a carta, o documento com o nome de Charles, Carmen, os 28 anos guardados em um armário da lavanderia. Eleanor ouviu sem interromper. Quando Valentina terminou, houve um silêncio de 5 segundos. Depois, Eleanor disse: "Fica onde estás. Vou buscar-te." Chegou em 15 minutos. Carro discreto, sem motorista. Sentou-se ao lado de Valentina no ponto de ônibus, como se fosse o lugar mais natural do mundo para 2 mulheres como elas. Valentina entregou-lhe o documento. Eleanor leu-o. Uma vez, dobrou-o com cuidado e guardou-o na pasta junto com os outros papéis. Aqueles que falavam de dívidas ocultas, de contratos falsos, de um império construído sobre mentiras. Agora temos tudo, disse Eleanor. Para quê? Perguntou Valentina. Para esta noite. Valentina olhou para ela. O jantar de encerramento é hoje. Charles vai anunciar a fusão. Ashley vai estar lá sorrindo como se tivesse vencido. E Lucas vai ter que tomar uma decisão na frente de todos. E eu? Eleanor olhou para ela com aquela calma que tem as mulheres que já passaram pelo fogo e sabem exatamente o quanto ele queima. Você vai aparecer, com o envelope, com a verdade, e vai fazer com que cada pessoa naquela sala entenda exatamente quem você é. Valentina apertou a bolsa. Isso pode me destruir. Já te destruíram esta manhã, disse Eleanor sem crueldade. A diferença é que desta vez você escolhe como cair. Silêncio. A rua continuava igual. A barraca de frituras, o asfalto quente. Um pombo andando em círculos na calçada, como se também estivesse pensando em qual direção tomar. Valentina pensou em Ashley colocando a garrafa, em Collins com o envelope branco, em Diego com seu celular pronto para vender o que não lhe pertencia. Em Rosa, dizendo a ela a vida toda que sua mãe a abandonou porque não aguentava mais ela. Tudo mentiras, construídas por pessoas que precisavam que ela se acreditasse pequena para se sentirem grandes. Tudo bem, disse Valentina. Eleanor assentiu. Vou falar com o Lucas, disse Eleanor, levantando-se. Você tem até às 8. Ela foi embora. Valentina ficou sozinha no ponto de ônibus. Tirou a foto de Helena mais uma vez, a jovem mulher diante do oceano, sorrindo para algo invisível. Agora Valentina sabia para quem ela sorria, para ela. Guardou a foto, levantou-se e caminhou em direção ao resort com o coração batendo de maneira diferente. Não mais rápido, mais firme. O salão do Meridian brilhava como na primeira noite. Os mesmos lustres de cristal, as mesmas toalhas brancas, o mesmo cheiro de dinheiro e perfume caro. Mas algo por dentro havia mudado de lugar. Como quando se move um único móvel em um cômodo conhecido e, de repente, tudo parece diferente, sem saber exatamente por quê. Charles Whitmore presidia a mesa principal com a autoridade de quem nunca foi contestado em público. Ashley à sua direita, vestido branco, sorriso ensaiado. Lucas à frente, calado, com os documentos não assinados no bolso do paletó. Eleanor em uma mesa lateral. Pasta sobre os joelhos. Chá intocado. Charles levantou-se para falar. Esta semana foi de construção, de visão, de futuro. E esta noite tenho o prazer de anunciar. Eleanor levantou-se antes que ele terminasse.
A sala se virou. Antes de qualquer anúncio, disse ela com voz clara e sem pressa: acredito que todos nesta sala merecem saber a verdade sobre o que está sendo oferecido. Charles corou. Ashley ficou tensa. Eleanor abriu a pasta. Falou de dívidas, de ativos inflacionados, de contratos com empresas que não existiam. Cada número respaldado por um documento, cada documento com nome e data. O pai de Ashley tentou interrompê-la 2 vezes. Nas 2 vezes, Eleanor continuou sem olhar para ele, como quem sabe que a verdade não precisa de permissão para existir. Quando terminou de falar dos números, fez uma pausa. E depois falou de Helena Vasquez. O nome caiu na sala como uma pedra em águas calmas. Charles Whitmore empalideceu. Ashley olhou para o pai. O pai olhou para a mesa. Eleanor contou tudo. A garota, a gravidez, os advogados, o dinheiro, o documento assinado, a mulher que partiu e morreu sozinha 2 anos depois no México, e a filha que ninguém procurou, que cresceu em Miami, que trabalhou 6 anos naquele mesmo resort, que foi humilhada naquela mesma sala, que foi demitida naquela mesma manhã para proteger a mulher que, sem saber, era sua meia-irmã. Ashley abriu a boca. Nada saiu. A porta da sala se abriu. Valentina entrou, sem uniforme. Roupas simples, limpas, dignas. A bolsa cruzada no peito. O envelope de Helena dentro. O salão olhou para ela, todos, ao mesmo tempo, e Charles Whitmore, pela primeira vez na vida, não soube o que fazer com as mãos. Lucas levantou-se, atravessou o salão sem pressa, parou diante de Valentina, olhou para ela com aquela atenção que ela havia aprendido a reconhecer, aquela que escuta com os olhos. Obrigado por ter vindo, disse em voz baixa. Valentina olhou para ele. Não vim por você, disse ela, vim por ela. Tirou a foto de Helena do envelope, segurou-a por um momento, depois a guardou novamente, perto do peito, onde deveria estar, e ergueu os olhos para Charles Whitmore. Charles Whitmore olhou para ela e Valentina viu o momento exato em que o homem compreendeu que não havia saída. Não foi dramático. Não houve grito. Apenas um homem de 60 anos olhando para uma jovem de 28 e vendo em seu rosto tudo o que havia pago para nunca ver. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Ashley se levantou e, em vez de atacar, em vez de se defender, em vez de fazer o que todos esperavam dela, disse uma única coisa em voz baixa que transformou o significado de tudo o que havia acontecido antes. Eu sabia. A sala congelou. Eleanor baixou a pasta. Lucas olhou para ela. Valentina não se mexeu. Ashley tinha os olhos brilhando, não de arrogância, mas de algo mais antigo e mais doloroso do que isso. Eu sabia que você existia, disse ela, olhando para Valentina. Meu pai me contou quando eu fiz 18 anos, como um aviso. Ele me disse que se algum dia você aparecesse, era preciso garantir que você não chegasse a lugar nenhum. O silêncio era absoluto. Por isso pedi que te transferissem, continuou Ashley. Por isso coloquei a garrafa. Por isso liguei para o dono do resort. Não foi por causa do Lucas. Foi por medo, porque se a verdade viesse à tona, tudo o que meu pai construiu desmoronaria. E eu também. Ela sentou-se devagar, como quem solta algo que carrega há anos e finalmente não aguenta mais. Charles tentou falar. Seu advogado colocou a mão em seu braço. Tarde demais para palavras. Os documentos de Eleanor já estavam sobre a mesa. O documento de paternidade também. E naquela sala cheia de gente com telefones e memória, não havia versão daquela noite que Charles Whitmore pudesse controlar. Valentina olhou para ele por mais um momento. Procurou dentro de si raiva, ódio, o desejo de dizer algo que destruísse o que restava daquele homem. Não encontrou nada disso, apenas uma calma estranha e pura, como depois de uma longa tempestade. Pegou o envelope de Helena, caminhou até a mesa de Charles, colocou-o diante dele sem dizer uma palavra. Que ele carregasse com isso.
Era dele. Ela se virou. Lucas estava a 2 passos de distância. Já sei quem sou, disse Valentina em voz baixa. Não preciso que ninguém me confirme isso. Lucas assentiu. E o que você vai fazer agora? Valentina olhou para o salão. Os lustres de cristal, o mármore branco, o mesmo chão onde ela havia recolhido cacos de vidro de joelhos enquanto o mundo ria. Viver, disse ela, finalmente. Lucas estendeu a mão. Valentina olhou para ela. Ela a segurou. Não como uma princesa de conto de fadas, como uma mulher que atravessou o fogo e decidiu não se queimar. 6 meses depois, Charles Whitmore enfrentou 3 processos civis e uma investigação federal por fraude financeira. A fusão nunca aconteceu. A Whitmore Industries entrou em processo de auditoria forçada. Ashley desapareceu dos círculos sociais de Miami. Ninguém soube exatamente para onde ela foi. Alguns disseram que ela foi para o exterior. Valentina nunca perguntou. Dona Carmen se aposentou em dezembro. Valentina organizou a festa. Elas cozinharam juntas na pequena cozinha do apartamento de Carmen, com música nortenha de fundo e o cheiro de café acabado de fazer enchendo cada canto. Diego nunca vendeu a história. Quando tudo veio a público, não havia nada para vender. Rosa ligou para ele 3 vezes em uma semana. Valentina não atendeu nenhuma, não por rancor, porque algumas portas se fecham sem bater. Simplesmente se fecham. A carta de Helena ficou emoldurada no apartamento novo, na parede em frente à cama, onde Valentina pudesse vê-la todas as manhãs ao acordar. Uma noite, Lucas a encontrou parada em frente à moldura, lendo a última linha em silêncio. "O que diz?" perguntou ele. Valentina sorriu para algo invisível, que ela não me ensinou a desistir, porque ela também não desistiu. Lucas não disse mais nada. Apagou a luz. E lá fora, Miami continuava igual. O asfalto quente, o mar calmo. O mundo completamente indiferente a tudo o que havia mudado dentro daquela história. Mas por dentro, tudo era diferente. Tudo. Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo agora mesmo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias. Conte-nos nos comentários de onde você está assistindo e qual foi a parte que mais te tocou. Eu leio cada comentário. Nos vemos no próximo vídeo.